TV Shalom. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Deus abençoe a vida do meu amigo presbítero Lucas, que me deu o maior apoio, em nome de Jesus. Diácono Isaac, pastor Sidney, Ronaldo Melo, Silas, muitos amigos que estão aqui nessa noite. Que Deus possa continuar abençoando de uma forma tremenda, em nome de Jesus. A minha esposa também, que Deus abençoe, Adriele. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Você que achou, diga graças a Deus. E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. E a igreja se assenta glorificando a Deus. É bem verdade que o livro de Mateus, a qual nós acabamos de fazer leitura, livro de Marcos, livro de Lucas, são chamados livro sinótico, porque é uma junção da história do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bem verdade que Mateus, antes de ser chamado Mateus, era chamado Levi, a qual preparou um banquete na sua casa, convidou a Jesus, se tornou Mateus e começou a descrever essas lindas histórias que estão escritas neste livro. Observe bem o capítulo que nós acabamos de fazer leitura nessa noite, o versículo também. É bem verdade que estava Jesus justamente com seus discípulos, uma grande multidão, a qual estava cansada, queria parar, e os discípulos mandam que Jesus venha despedir a multidão. Só que Jesus pergunta o que é que tem. Eles vão dizer que tem 2 peixes e 5 pães. E ali entregam a Jesus. Jesus multiplica e entrega a eles novamente para que eles venham entregar a multidão que estava ali. Observe que eles fazem isso segundo Jesus te ordenou e segue-se adiante. Observe que no versículo 22 Jesus vai dar uma ordem a seus discípulos que eles venham entrar dentro do barco e seguir adiante. Observe bem que eles escutam isso que Jesus ordenou. E Jesus ali agora está despedindo a multidão, enquanto seus discípulos entraram no barco e seguiu adiante. Observe que Jesus terminando de despedir essa multidão, a Bíblia diz que Jesus vai subir para o monte, hora à parte, já sozinho está. É bem verdade que no capítulo 14, do versículo de número 24, vai dizer que os discípulos já estão no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas, e o vento que está ao contrário daquele barco. Observe bem que com isso eu pude aprender 3 tipos de erro que Pedro ele pôde demonstrar nessa situação. Observe que o primeiro erro que Pedro vai demonstrar é o vento que está sendo ao contrário daquele barco. O segundo medo que Pedro vai demonstrar é aquelas águas que estão açoitando esse barco. O terceiro medo que Pedro vai demonstrar é que está vendo algo por cima dessas águas. Observe bem que Jesus agora descendo daquele barco por cima das águas para poder se encontrar com os discípulos. Observe que o discípulo aqui está passando por uma situação muito difícil, muito complicada. Observe bem que Jesus caminhando por cima das águas ao encontro dos seus discípulos, a Bíblia vai dizer-se agora é que Jesus vai tomar a palavra dizendo: não temas, porque sou eu. Observe que o vento ele está ao contrário daquele barco, aquelas águas estão açoitando esse barco. Mas observe bem uma coisa interessante, é que Pedro, além de ter medo, ele vai pedir se ele pode sair do barco. Jesus vai permitir que Pedro venha sair do barco. A Bíblia diz que Pedro ele começa a andar por cima daquelas águas, mas na proporção que Pedro ele está andando por cima daquelas águas, a Bíblia diz que novamente vai sentir o vento forte, e sentindo o vento forte, ele vai começar a afundar sobre essas águas. Ele começando a afundar, ele vai clamar: socorre-me, Senhor. A Bíblia diz que Jesus estende a mão e segura Pedro. Mas uma coisa me chamou a atenção e me achei interessante, é que Pedro ele sabia nadar, é que Pedro era homem de pesca, é que Pedro é pescador. Mas por que será que Pedro está afundando? Por que será que Pedro não teve o controle até mesmo de dar continuidade nessa embarcação? Até mesmo que Pedro era um homem que andava no vento, era um homem que ia no barco, era um homem que saía para poder fazer pesca. Mas por que Pedro está passando por essa situação complicada? Eu pude entender neste texto aqui, é que Pedro está passando por esse momento difícil aqui, é que mesmo com as suas experiências, ele tem que entender que ele não é capaz para poder passar nessa situação sozinho. É que mesmo ele sendo capaz, é que mesmo ele tendo capacidade, Jesus estava querendo ensinar ele que ele tinha que ter a dependência de Jesus, porque sem a dependência de Jesus, ele não poderia chegar do outro lado
da margem. É isso que Jesus estava tentando que ele viesse aprender no meio dessa situação que ele está passando. Observe bem comigo que Jesus vai segurar sobre a mão dele. Ele podia muito bem nadar, mas eu entendo aqui que ele teve que reconhecer que mesmo com a experiência dele, que mesmo com a situação dele, ele tinha que entender que ele tinha que ser dependente de Jesus, mesmo tendo experiência do mar, mesmo sendo um homem bom de pesca, ele tinha que estar debaixo da dependência de Jesus. É bem verdade que acontece isso, tem hora com a gente, é que a gente, pelo fato de ter, aleluia, experiência naquele fato, nós queremos remar o barco, levar o barco da maneira que nós queremos. Então Jesus estava querendo dizer para Pedro, é que mesmo ele com experiência de remar o barco bem, é que mesmo ele sabendo pescar bem, mas Jesus tinha que ensinar ele que ele depende dele, mesmo tendo, aleluia, circunstância de saber se está bem naquela rotina que ele estava. Observe uma coisa interessante, é que ele sai do barco e começa a andar por cima das águas, e na proporção que ele começa a andar por cima das águas, a Bíblia diz que novamente sente o vento forte. Observe uma coisa interessante aqui, é que ele estava dentro do barco, ele estava sentindo o vento ao contrário, as águas estavam açoitando o barco, mas ele não chegou ao ponto de naufragar dentro do barco. Então acredito eu que ele sai do barco na intenção de que ia amenizar o vento que estava soprando dentro daquele barco, acreditando de que Jesus tinha chamado ele. Mas a Bíblia diz que quando ele sai novamente, sente o vento forte, e na proporção que ele sente, ele começa a afundar, e na proporção que ele começa a afundar, ele clama, mesmo tendo experiência na situação, ele clama: socorre-me, Senhor. Então ele está colocando aqui, entendendo que mesmo com as suas experiências, ele depende de Jesus, ele precisa e ele necessita de Jesus. Jesus pega sobre a mão dele e leva ele para dentro daquele barco, e colocando dentro daquele barco, a Bíblia diz agora que Jesus vai acalmar o vento. Porque é que Jesus não cessou o vento, mas Jesus acalmou o vento. Porque eu entendo aqui outra coisa, é que para eu poder chegar do outro lado, eu tenho que entender que tem que ser no meio da situação difícil. Era isso que Jesus estava a explicar a eles. É que mesmo, aleluia, com o vento, mesmo Jesus acalmando o vento, eles têm que entender que não vai ser fácil para poder chegar do outro lado da margem. Tem que ser no meio do vento. Então Jesus não vai cessar essa situação que você está passando. Jesus não vai dar um basta final nessa situação que você está passando. Porque se Jesus colocar um basta nesse vento, você não vai querer mais orar. Porque se Jesus colocar um basta nessa prova, você não vai ter mais a vontade de buscar. Então Jesus está dizendo: eu vou acalmar aquilo que parece que vai te destruir, eu vou acalmar aquilo que parece que vai te derrubar. Não se preocupa, porque ele chegou dentro do barco para poder dar continuidade com você. Sabe qual é o caso aqui? É que eles estão acostumados com o livro de Mateus, o seu capítulo 8 a seguir, que Jesus estava dormindo dentro do barco, e no capítulo 14 Jesus não está dentro do barco, Jesus mandou que eles fossem. Então Jesus estava acreditando, aleluia, que eles tinham capacidade de entrar, mas há um certo período que chega sobre a vida deles, que eles têm que entender que eles têm que estar debaixo da autoridade de Jesus. Versículo 22: e ordenou Jesus que eles entrassem. Quem foi que ordenou a igreja? Mas por que é que Pedro vai começar a afundar? Por que é que Pedro ele vai começar a sentir o vento juntamente com os discípulos dentro do barco? Eu posso entender uma coisa, é que Pedro estava até debaixo de uma direção, mas Pedro não está debaixo de oração. Observa uma coisa, o versículo 22 do capítulo 14 vai dizer: e Jesus ordenou. Então eu posso entender que Jesus até ordenou, mas a Bíblia
diz que Jesus estava no monte orando. Não adianta estar debaixo de uma direção, sendo que eu não estou debaixo de oração. É preciso estar debaixo de direção, mas também estar debaixo de oração, porque para suportar vento não basta só direção, porque para poder ter ministério não basta só direção, porque para poder louvar, para pregar, para cantar bonito não basta só direção, mas basta eu estar debaixo de oração. Fica debaixo de oração, fica debaixo de oração, fica debaixo de oração que você vai suportar. Fica debaixo. É que tem gente que está debaixo de tanta direção, mas quando o vento sopra não aguenta. Mas quando o vento bate não aguenta. Acha que ele próprio é dependente, acha que porque ele tem capacidade, acha que porque ele tem experiência. É bem verdade que às vezes a gente é assim, a gente levanta esse tipo de astral no nosso meio. Mas eu tenho dependência para poder pregar, eu acredito naquilo que eu vou pregar, eu acredito naquilo que eu vou cantar, eu acredito da maneira que vai ser. Mas nós temos que entender que ministério não é só ter direção, que ministério não é só ser chamado, mas é aprender a suportar as porradas que vai bater, é aprender a suportar os ventos que vai soprar, é aprender a suportar o que vai vir de ruim contra a minha vida. O que vai me chamar a atenção quando eles estão no meio daquela situação complicada, é que o vento que soprou, ao contrário, é que as águas que estão açoitando aquele barco, e que Jesus agora vem por cima daquelas águas. Jesus não vai logo entrar naquele barco, e que quando eles percebem que é um fantasma, e Jesus ainda fora do barco, por cima das águas, Jesus vai dizer: não temas, porque sou eu. Jesus não entrou no barco ainda. Aí Jesus vai dizer: não tem mais porque sou eu. É Jesus dizendo: eu acredito que você suporta. É Jesus dizendo: as águas até açoitou. É Jesus dizendo: o vento até veio ao contrário, mas eu acredito que você fica de pé. Eu acredito que alguém até disse, que alguém até disse que você não vai suportar, que alguém até disse que você não ia passar desse ano, mas Jesus está dizendo: eu acredito, eu acredito, eu acredito que você vai suportar, eu acredito que você vai perseverar. Pedro sai e começa a andar, mas agora Pedro começa a afundar, porque sentiu aquilo que ele não estava aguentando mais dentro do barco. E Jesus pega sobre a mão de Pedro. Jesus ele vai repreender Pedro ainda fora do barco, que Jesus vai dizer: homem de pouca fé, por que duvidaste? O vento está ao contrário ainda, e Jesus está pegando sobre a mão de Pedro, que está afundando, e está segurando sobre a mão dele, e está dizendo: homem de pouca fé. É Jesus dizendo: eu ainda acredito de você. Eu sei que esse vento até te balançou, eu sei que esse vento até te afetou. Aí Jesus está dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Duvidaste, é Jesus dizendo: acredita, acredita que você vai conseguir, acredita que você vai passar. Eu sei que está doloroso, eu sei que está difícil, mas Ele está pegando na sua mão, onde parecia que ninguém ia te ajudar. Ele apareceu e disse: acredita, acredita. Eu sei que você duvidou que Ele estava com você, mas a palavra é acredita.
Jesus podia acalmar o vento só na chegada perto do barco. Mas ele deixou lá. Ele deixou alguém se pronunciar. Ele deixou alguém tomar uma atitude. É que tem vento que você fica muito parado. A Bíblia diz que aquelas águas começam a aceitar aquele barco. Não tem barco que está no meio do mar e está dormindo. Aí Jesus está dizendo: eu vou mandar uma água começar a balançar esse barco, porque tem alguém que precisa acordar e entender que ele pode até ser preparado, mas é eu que capacito, é eu que conduzo. As águas começam a aceitar e o vento ao contrário. Mas Jesus está vindo contra o vento e por cima das águas. É Jesus dizendo: essa situação que está mexendo com você, eu ando por cima. Eu ando por cima para você entender que eu tenho controle. Essa situação que está mexendo com você, eu digo: eu não temas, porque eu sou com você. Você só vai te orientar, só vai te animar de como você deve ter o potencial de passar. Jesus volta para o barco, com Pedro dentro do barco, e depois que ele vai acalmar o vento, ele não acalmou o vento fora do barco, ele não acalmou o vento quando ele estava vindo por cima das águas, mas que quando ele entra dentro do barco, ele acalma aquela situação que todo mundo estava com medo. Jesus está acalmando essa situação. Jesus está acalmando essa situação e dizendo: eu entrei com você agora para poder acalmar. Eu não entrei para poder colocar um ponto final no vento, mas eu entrei para mostrar para o vento que mesmo ele batendo, que mesmo ele ao contrário de você chegar, você vai ter capacidade de chegar. Você vai ter capacidade de chegar. Levante a mão, por favor, para cima, porque eu vejo o vento ao contrário. O vento ao contrário. O vento não quer que você chegue, mas o maior entrou no barco para dizer: você vai conseguir chegar. Você vai conseguir chegar. O barco até parou, ficou até difícil, mas Jesus está entrando no barco para acalmar e dar continuidade, para você. Sabe qual é o caso? É que nós temos hora que temos costume de toda hora de ter alguém perto da gente para liberar uma palavra de ânimo em certos ventos que a gente passa. Mas eu posso entender que quando Pedro ele sai de dentro do barco e começa a andar por cima daquelas águas, ele não tem mais ninguém perto dele, e que ele começa a afundar agora. Acredito eu que era Deus dizendo: olha, você contou a situação até alguém dizendo: eu não estou suportando passar, eu não estou suportando enfrentar. Aí Jesus diz: vai ter certo vento que vai balançar você, e você vai ter que me chamar para perto. Eu não querer contar A a B primeiro, mas entender que você depende de mim nesse vento. Jesus está indo de contra os discípulos, e o vento está indo de contra o barco que os discípulos estão. É Jesus dizendo: parece que eu não estou perto de você, mas eu já estou para chegar nessa situação. Parece que não vai ter um fim dessa situação. Parece que não vai ter uma pausa dessa situação. Parece que alguém não vai aparecer para poder acalmar, para poder resolver, para poder dar um basta. Aí
Jesus estava dizendo: eu acredito na capacidade deles, eu acredito que eles podem suportar essa situação difícil. Enquanto Jesus não chega, anda-se, o que é que eu faço? Eu continuo na posição. Anda-se, quando Jesus não chega, o que é que eu faço? Eu continuo debaixo de oração. Enquanto eu não vejo a resposta, eu continuo debaixo de uma direção e de oração. Tem gente que não suporta certas coisas porque está debaixo até de direção, mas está fora da oração. E para certas batalhas não vai bastar somente uma ação, mas vai bastar você estar debaixo de uma direção e debaixo de oração, irmão. É que tem direção aí que não está sendo direcionada por Deus. Sabe por quê? Porque não tem oração. Mas eu posso ver outra coisa aqui. É que Jesus até direcionou, mas Jesus disse: olha, sabe por que eu vou acalmar essa situação? Porque eu estou debaixo de oração. Os discípulos tinham que entender que não bastava somente chegar do outro lado debaixo de direção. Debaixo de Jesus disse: vá. É um bocado de direção que está dizendo aí: vá, e está dando errado porque não tem alguém que está orando, não tem alguém que está te mandando, que está até te enviando, mas está faltando a oração. É por isso que tem projeto que não vai para frente, é por isso que tem projeto que não dá certo, é por isso que tem casamento que não dá certo, porque não teve uma oração, porque não teve uma estrutura, porque não teve a direção de Jesus. Se aquilo que Jesus direcionou teve vento, imagina aquilo que é fora de direção e fora de oração. Versículo 22, capítulo 14, ordenou Jesus. Jesus vai ficar sozinho orando e vai descer contra eles. Jesus está debaixo de uma direção, enviando eles, e debaixo de oração, para encontrar eles no meio do vento. É que tem gente que quer ter capacidade de chegar de outro lado, sendo que não está debaixo de oração. Então vai ser meio difícil de gerar crescimento. Um crescimento, aleluia, de mar que não tem vento não é crescimento. Um crescimento de mar que está tudo beleza, que está tudo fluindo, que está tudo fluindo, não tem crescimento. Aleluia, sabe por quê? Não adianta atravessar Macedônia e não ter alguma coisa para contar. Sabe por quê? Porque não adianta ter um bom casamento, um bom ministério, se eu não tenho mais luta para poder contar. As histórias que um dia eu apanhei, as histórias que um dia foi difícil para poder chegar. Então é isso que Jesus está dizendo: rapaz, você não vai ser só ter uma boa condução, mas você vai ter uma história para poder dizer: olha, eu não caí de paraquedas, eu não cheguei de roda gigante, não. Teve alguém que disse: vai, e no meio do que estava difícil, ele disse: eu estou com você, eu estou com você. Levante a mão, por favor. Levante a paia. Abra a boca, por favor, e manda glória para Deus. Mas sabe o que acontece com a gente às vezes? É que mesmo sabendo que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, é que mesmo sabendo no capítulo 8 que Jesus curou aquele endemoniado, tirou os demônios dele, é que mesmo sabendo o prodígio e maravilha que Jesus estava fazendo, eles estão com medo deste vento. Sabe por quê, irmão? Porque não vai ser a mesma situação que você vai passar, vai ser trajetórias diferentes, vai ser ambientes diferentes, vai ser prova, vai ser luta diferente. É isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E o que me chama a atenção é que quando Jesus volta para o barco com Pedro, acalma o vento, eles dão continuidade para poder chegar do outro lado. Então eu
do outro lado passando por cima de alguém. É que tem gente que quer crescer pisando em alguém. É que tem gente que quer fluir falando mal de alguém. Mas eu entendo aqui Jesus entrando dentro daquele barco para poder acalmar. Jesus não entrou no barco para poder lançar uma seta e dizer: rapaz, o negócio tá ruim, viu? O negócio tá difícil, não. Jesus entrou no barco para poder trazer resposta. Cuidado com alguém que está chegando para perto de você, para trazer coisas ruins, para trazer coisas que não edificam, para poder trazer coisas que não está batendo, mas para trazer aquilo que traz calmaria da parte de Deus. O vento ele mesmo acalmou. Então eu entendo aqui que não é porque Pedro é bom de pesca, que não é porque Pedro já tinha enfrentado muitos mares, porque que não é que Pedro já tinha passado em várias situações no mar. Pedro aqui vai ficar com medo. Então eu entendo que não é a rotina que ele passava. Sabe por quê? Porque outrora Pedro pescava peixe e não pescava alma. Então Jesus estava dizendo: Pedro, você tem que entender que essa situação aqui, você não está indo para poder pescar peixe, mas a gente vai atravessar para o outro lado para poder atrás de alma. Então o vento não vai ser mesmo, a pesca não vai ser mais a mesma. Quem xinga não pode xingar mais, quem pecava não pode pecar mais. Eu entendo que eu estou debaixo de uma autoridade agora. Essa experiência Pedro ainda não tinha passado. Mesmo tendo experiências, ele entende que ele necessita de Jesus, não só dentro do barco, mas perto dele. Porque não adianta eu estar dentro de uma embarcação boa, estar debaixo de uma condução boa, sendo que eu não tenho quem pode acalmar, quem pode resolver e quem tem a capacidade de me dar para eu poder enfrentar essa situação. Então, quando eu entendo que eu não tenho Jesus para poder fazer isso, eu não tenho capacidade de chegar. Eu tenho capacidade até de sair, como eles saíram e ordenou que eles entrassem. Eles entram e seguem. Mas eu entendo que para poder chegar, eu necessito dele. Mesmo com as minhas experiências de um bom condutor como Pedro tinha, mesmo sabendo do mar, mesmo sabendo como era mais ou menos que o vento soprava, eu tenho que entender que eu tenho até a capacidade de sair. Mas para eu poder chegar do outro lado, eu tenho que entender que eu necessito dele perto de mim. Fique de pé em nome de Jesus. Não adianta eu ter uma boa pesca, não adianta somente eu saber entrar no barco, conduzir o barco, mas a importância não está no saber conduzir, a importância não está só de eu saber levar, mas a importância é de como é que eu vou conseguir enfrentar o que vai surgir no meio da minha trajetória, do que vai surgir no meio da minha caminhada e no meio da minha história. Como é que eu vou ter a capacidade de suportar? A questão está nessa. Não é só pregar bom, não é só saber conduzir bom. Não adianta você ser um pastor bom, não adianta você ser um cantor bom, não adianta você ter uma voz de tamanho, mas a importância está de quando o vento soprar, eu saber manter os meus discípulos acalmados dentro da situação. É isso que Jesus estava ensinando a eles, a saber manter-se, aleluia, independente do vento. É essa a preocupação de Jesus.
Normal é colocar uma quantidade dentro do barco, mandar ir, sendo que não vai ter capacidade de chegar. Mas sendo que eu até ordenei, que eu até mandei, mas quem te ordenou e quem mandou, ele garante a sua chegada lá. Levante a mão para cima, por favor. Quem te ordenou entrar dentro desse barco, quem mandou você entrar dentro deste barco, ele até te deu a direção, ele até te deu a capacidade, ele até te ensinou, ele até te enviou, mas ele está dizendo: eu vou chegar no meio dessa situação, porque alguém vai tentar te parar, alguém vai tentar impedir você, alguém vai tentar te atrapalhar, vai tentar te destruir, mas eu vou ensinar, o que eu não vim para destruir, o que eu não vim para poder perturbar, mas ele veio para acalmar, aquilo que parece que vai me destruir, aquilo que parece que meu ministério vai desabar, o meu casamento, a minha vida. Ele veio para acalmar, ele veio para aclamar e dizer: a gente continua. Quem sabe alguém até te deu um prazo, dizer: não passa desse ano, não chega para o ano, mas Jesus disse: eu acalmo e garanto a tua chegada. Abra a boca, por favor. Abra a boca, por favor. Abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. O vento até soprou, as águas até açoitou, mas ele garante a tua chegada. Eu já encerro aqui a minha participação. Baixinho. Eu glorifico a Deus muito mesmo por essa oportunidade, confiabilidade, a credibilidade do meu pastor Dejan Carlos, por confiar e acreditar sempre, em nome de Jesus, de cada irmão que esteve nesta noite aqui. Que Deus possa abençoar amigos, amigas, colegas, em nome de Jesus. Glorifico a Deus também pela vida, em nome de Deus, ali que está ali, Thiago Regis também, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Forte abraço, em nome de Jesus, meu querido. Por credibilidade também, e acreditar também, que hoje está meio difícil, de muitos pregadores, né, que estão em um certo patamar de acreditar no ministério de quem Deus ele tem investido. Então que Deus te abençoe, Thiago Regis, em nome de Jesus, de uma forma muito tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Pastor Sidney também, que Deus abençoe a vida da minha esposa, em nome de Jesus. Adriele, que Deus abençoe de maneira poderosa, minha filha Gabriele. Pastor Adenan, Deus abençoe em nome de Jesus. Toda a igreja, que Deus possa abençoar de uma forma tremenda. E você que acredita naquilo que Deus falou, aplauda o nome do Senhor, porque até aqui me ajudou o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus.